Seja bem-vindo a essa videoaula. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com outro tipo de aprendizagem, outro algoritmo, que é a aprendizagem baseada em instâncias, que é o tipo de aprendizagem, e o algoritmo que nós vamos trabalhar aqui, que é um dos algoritmos talvez mais clássicos e mais utilizados, é o KNN. Esse algoritmo aqui, então nós já vamos entender o que significa essas letras aqui, tanto K quanto o N e esse outro N. Então eu começo aqui mostrando o funcionamento desse algoritmo com essa figura. Então nós temos, nesse nosso exemplo, nós temos aqui duas classes. Então nós temos aqui a classe vermelha e aqui a classe azul. Então aqui não é importante para nós saber o que é cada uma dessas classes, se ele é aplicado a alguma base de dados, por exemplo. Então poderia ser o pagador bom e o pagador ruim, o pagador médio, tanto faz. Então nós temos aqui duas classes, a classe vermelha e a classe azul. E o nosso objetivo é, eu tenho esse novo registro aqui, veja que ele está branco, então deixei ele branco aqui para indicar que atualmente ele não pertence a nenhuma dessas classes. Então eu preciso saber se esse novo registro aqui, que eu não sei ainda a que classe ele pertence, se ele vai ser classificado como a classe vermelha ou como a classe azul. Então, o objetivo desse tipo de aprendizagem, o que ele faz? Ele vai fazer um cálculo de distância. Então, esse algoritmo aqui, o KNN, ele é baseado em cálculo de distância. Então, o que isso significa? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados dessa instância, que eu não sei qual que é o valor, e vai fazer um cálculo de distância com esse vermelho, com esse outro vermelho, e sucessivamente com todos os outros registros. Então, vamos supor que a distância ela varia aqui de 0 até 1. Eu vou calcular a distância entre esse e esse, supondo que vai dar 0,2. Calculo a distância entre esse e esse, vai dar 0,4. Aqui 0,3. Vamos supor que aqui vai dar 0,1, 0,3 e 0,8. Então, eu calculei a distância entre esse objeto e todos os outros objetos da minha base de dados. Então, se na minha base de dados tivessem mil registros, supondo-se que são 1000 registros, ele vai calcular a distância entre essa nova distância e todos os 1000 registros. Então, aqui você já pode perceber que esse algoritmo, o processo dele ele pode ser um pouco lento. Então, qual que vai ser a ideia? Ele vai pegar, analisar qual que é o menor valor de distância. Aquele que tiver o menor valor de distância, ele vai ser classificado. Então, vamos supor aqui, vamos analisar aqui, que a menor distância, ou seja, os elementos mais próximos, ele dá aqui entre 0 e 1. Esse 0,1 quer dizer, entre o meu novo registro e esse azul, da classe azul, quer dizer que dá 0,1. Ou seja, quer dizer que o resultado vai ser azul. Esse novo registro aqui, que eu não sei a que classe pertence, ele vai ser classificado como azul, porque a distância entre ele e todos os outros, a que deu menor, é o azul. Então, quer dizer que ele vai assumir a classe desse elemento aqui. E dessa maneira que funciona esse algoritmo aqui de KNN. Então, explicando o que é o NN, então tem um K e um N e um N. Então, ele significa o seguinte, ó, o nearest, o primeiro N, e o próximo, nearest neighbor. E traduzindo aqui, nearest neighbor seria o vizinho mais próximo. Então, quer dizer que esse algoritmo, quando você ouvir falar esse KNN, quer dizer que é um algoritmo de vizinho mais próximo, ou seja, ele vai calcular a distância entre todos os elementos da base de dados e vai pegar a classe daquele que é o vizinho mais próximo. E daí esse K, aonde que o K entra aqui? O K é o número de vizinhos. Então, vamos supor que aqui nós pegamos somente um vizinho só. Então,
significa que o K é igual a 1. Então, quando o K é igual a 1, ele pegou o primeiro vizinho mais próximo, que é o azul. Agora, se o K for igual a 2, isso aqui é uma configuração dentro do algoritmo. O próprio algoritmo ele vai ter uma configuração que você define qual que é o número do K. Se o K for igual a 2, eu vou pegar os dois vizinhos mais próximos. Então, eu tenho que esse aqui seria o primeiro vizinho mais próximo, e fazendo aqui um cálculo, aqui, uma análise, nós vemos que o próximo vizinho mais próximo é esse aqui, que seria um vermelho. Então, quer dizer que, pegando o K igual a 2, ele pode ser classificado tanto azul quanto vermelho. E aí você vai ter que ter algum parâmetro de configuração. Geralmente os algoritmos internamente eles já fazem isso. Ele vai ter que pegar, vai ter que escolher entre um desses dois. Ele não vai poder classificar os elementos como azul e vermelho. Ele tem que dar uma resposta só. Então, nesse caso, você poderia utilizar o menor valor. Então, utilizando o menor valor, ele daria aqui como azul ainda. Então, isso aqui vai muito internamente de como que o algoritmo ele é programado. Se o K for igual a 3, então nós temos aqui mais, ó, veja que tem mais um vermelho, que o próximo é o valor 0,3, e tem aqui mais um azul. Note que ele também deu empate, dois vermelhos e dois azuis. Então, eu vou colocar aqui que ele vai classificar ou como azul ou como vermelho. Então, o que eu poderia fazer é somar os dois. Veja aqui, ó, 3 mais 1 aqui vai dar 0,4 para os azuis e 0,5 para os vermelhos. Então, eu poderia classificar ele como azul também. Se o K for igual a 4, então eu vou pegar o próximo. Ó, a próxima distância mais curta é o desse vermelho, que é o 0,4. Então, note que agora ele deu 3 vermelhos contra 2 azuis. Então, ele vai ser classificado como vermelho. Então, ele vai fazer um somatório aqui. Essa aqui é a implementação simples aqui do KNN. Então, basicamente, é dessa maneira que ele faz os cálculos. Talvez você deva estar se perguntando, mas o que é essa distância? Como que nós chegamos nesses valores? Então, existem algumas fórmulas matemáticas que eu vou mostrar daqui a pouco ali provavelmente no próximo vídeo eu vou mostrar como é que faz esses cálculos detalhados para você ter uma visão melhor. Seguindo aqui no slide, então nós vamos ver essa afirmação aqui, ó. Muitos métodos de aprendizagem constroem uma descrição geral e explícita da função-alvo, a partir dos exemplos de treinamento. E aqui eu tenho que os dados são descartados após a geração do modelo. Eu vou explicar melhor essa frase aqui, daqui a pouco eu já vou voltar nela. Então, como é que funciona o processo de aprendizagem de máquina? Eu tenho uma base de dados, certo? Então, essa base de dados aqui nós já conhecemos. Seriam os dados que nós vamos buscar lá no sistema comercial, por exemplo, e eu vou pegar esses dados e aplicar alguns algoritmos. Então, existem aqui vários paradigmas de algoritmos, por exemplo, geração de regras. Se você não viu todos esses tipos de algoritmos, não se preocupe, aqui é só para dar uma visão geral. Tem lá o Naive Bayes, outro tipo de algoritmo. Existe outro algoritmo que é as árvores, chamada aqui as árvores de decisão. Outros paradigmas de algoritmos são as redes neurais. Vou colocar aqui então as redes neurais. Outro tipo lá é os SVMs, que seria máquina Support Vector Machine, ou máquina de vetor de suporte. Então, cada um desses paradigmas de aprendizagem, eles geram alguma coisa. Por exemplo, as regras, como o próprio nome diz, ele vai gerar regras do tipo assim, se a renda, vamos supor aqui, for maior do que 15 mil e dependentes
for igual entre 0 e 2, então o perfil da pessoa, pegando aquela nossa base de dados do perfil, vai ser igual a bom. Isso aqui é só um exemplo, então isso que uma regra gera. Depois que ela analisa os dados, ela vai gerar uma regra como essa. O Naive Bayes, o que ele vai gerar? Ele vai gerar uma tabelona de probabilidades. Vai gerar uma tabela dessa aqui, vai ter todas aquelas estatísticas, e para classificar o novo registro, ele vai fazer uma inferência nessa tabela e vai classificar. As árvores de decisão, como o próprio nome diz, ele vai gerar uma árvore. Vai gerar aqui uma árvore com os nós que você vai fazer decisão. Então, quando você vai classificar um novo registro, você vai percorrendo os registros da árvore, e a hora que você chega aqui no final, você vai dizer se ele é um bom pagador, ruim, médio, assim por diante. As redes neurais, a característica do treinamento de uma rede neural gera lá um conjunto de pesos. Então, gera lá os pesos que vão determinar o aprendizado. O SVM, ele vai gerar, se você tem, por exemplo, um gráfico, ele vai gerar a melhor reta. Então, você tem os dados aqui, uma série de dados, ele vai ter que gerar uma reta que fique contingente a esses dados. Então, quando você vai classificar um novo registro, ele vai verificar, com base nessa reta que ele gerou, vai verificar quais são os registros, qual que vai ser a classe de um registro específico. Então, todas essas abordagens de aprendizagem, essas 5 abordagens aqui que eu mostrei, eles geram alguma coisa. Ou seja, eles vão gerar, aqui, ó, como está aqui, ó, uma função, uma descrição geral, né, na verdade, uma descrição geral explícita da função alvo. Ou seja, gera regra, gera tabela de probabilidade, gera uma árvore, gera peso, gera uma reta. Então, ele gera alguma coisa. E o que acontece? Depois que você gera, por exemplo, uma tabela de probabilidades no Naive Bayes, os dados eles são descartados. Então, você não precisa usar os dados novamente, a não ser que você queira gerar, incluir novos dados e você queira gerar nova tabela de probabilidade. Vamos supor que você tinha 1000 registros e entraram mais 500 registros. Então, você vai precisar gerar uma nova tabela de probabilidade. Então, esses algoritmos, a maioria dos algoritmos de aprendizagem de máquina, eles geram alguma coisa. E essa alguma coisa também é chamada aqui de modelo. Então, ele gera um modelo de aprendizagem. Agora, a aprendizagem baseada em instâncias, como nós vimos anteriormente, ele não gera nada. O que a aprendizagem baseada em instâncias ele faz? Ele já tem todos os dados aqui. Então pense que aqui são aqueles 1000 registros que existem lá numa base de dados. Ele simplesmente vai fazer o cálculo. Vai fazer o cálculo de distância, vai pegar aquele que é menor e vai atribuir a classe para ele. Então basicamente é dessa maneira que funciona esse algoritmo de aprendizagem baseada em instância. Então é importante esse texto que eu coloquei aqui, essa discussão aqui, é importante só para você entender melhor que em um algoritmo, a maioria dos algoritmos, eles geram alguma coisa, ou uma árvore, ou probabilidade, ou uma reta, ou regras, ele gera alguma coisa, que é chamado, como comentei antes aqui, chamado de modelo. E a aprendizagem baseada em instâncias, ele, de forma um pouquinho diferente, ele não gera nada. Nesse outro slide aqui tem algumas definições teóricas aqui, ó, que os métodos de aprendizagem baseados em instâncias simplesmente, veja essa palavra importante aqui, ó, simplesmente armazenam os exemplos de treinamento, eles armazenam a base de dados. A generalização, ou aqui a previsão, é feita somente quando uma nova instância tiver que ser classificada. Então é aquela ideia, quando tem um novo registro a ser classificado, eu pego aquele novo registro, que eu não sei a qual classe que ele pertence, faço o comparativo dele com todos os outros da base de dados. Aí ele vai me dar a resposta. E aqui tem essa palavra lazy, que lazy aqui é de preguiçoso, é isso mesmo. Então esses algoritmos eles se enquadram na categoria de algoritmos preguiçosos.
Então, por que eles se enquadram de preguiçosos? Porque justamente pelo fato deles não gerarem nada. Então, enquanto um algoritmo de Made Bayes, ele perde todo aquele tempo gerando aquela tabela de probabilidade, o KNN não. Ele não gera nada. Quando tem o que classificar, ele vai lá e pega uma instância e compara com todos os outros. Para melhorar um pouquinho aqui o entendimento desse algoritmo, estou abrindo aqui esse applet. Então você pode acessar esse endereço que está aqui. Então ele tem um applet online. Lembrando que para rodar esse applet você precisa estar com o Java instalado, e esse site ele precisa estar lá na segurança do Java, senão ele vai bloquear, ele vai dar erro para executar. Então eu vou mostrar aqui, só para caso você queira fazer esse teste, vem aqui em configurar Java. Aqui nesse painel de controle do Java, aqui entrando aqui em segurança, você vai clicar aqui ó, em editar lista de sites. Eu já tenho vários sites que estão adicionados na lista de sessões. Você vem aqui, não adicionar, coloca o site aqui, confirma. E tem que também, uma coisa importante, tem que reiniciar o navegador. Se você tentar às vezes executar, ele não vai funcionar. E aqui eu estou usando o Firefox. Então aqui esse applet, ele vai mostrar aqui uma maneira aqui para você, uma visualização mais prática. Então eu vou clicar aqui em Manual Dataset Creation, ele tem duas classes. Eu venho aqui, vou dar 2 cliques, ele vai criando aqui a classe A, que é o preto. Eu vou clicar aqui, mudar para a classe B. Vou adicionar mais alguns registros. Que é só dar um clique aqui em cima, ele vai adicionar. Vou dar um ready, quer dizer que o dataset está bom, já está pronto. E note que ele está fazendo aqui umas flechinhas aqui. Então, aonde eu vou colocar o ponto, ele vai estar calculando aqui o número de K é igual a 4. Está pegando os 4 vizinhos mais próximos. Então, se eu colocar o K igual a 1, então se eu tiver um ponto exatamente onde o mouse está aqui, ele vai ser classificado como vermelho. Pelo seguinte, ó, ele vai mostrar quantos A, quantos B, lembrando que o B é o vermelho, e aqui vai me dizer qual que é o your point, seria como que o meu ponto vai ser classificado. Se eu aproximar aqui, ainda é vermelho, vermelho. Ó, se eu colocar um ponto aqui do lado, ele classifica como vermelho. Movi um pouco para o lado aqui, vai ser classificado como preto. Então eu posso colocar aqui, vamos colocar 2. Então note que aqui ele está classificando, vê que ele não dá aquele resultado de uma classe com 2 registros, dizer que ele é A e B, como eu mostrei antes. Então ele vai ter que escolher. Note que quando o ponto está aqui, exatamente nessa posição que eu estou com o mouse, ele está classificando ele como B, ou seja, como vermelho. Se eu mover um pouquinho mais para o lado, quer dizer que já vai classificar como A, como preto, porque provavelmente aqui, ó, se você até observar bem, a distância desse meu ponto para o preto é menor do que para o vermelho. E assim por diante. À medida que eu vou colocando um ponto, ele vai me dizer aonde que como que ele vai classificar. Daqui você pode aumentar o número de K, como estava antes ali o 4, vamos colocar aqui um 3. Então ele vai dizer, veja que aqui ó, ele deu 2 vermelhos e um preto, então vai classificar como vermelho. Arrasta um pouquinho para o lado, ó, já deu 2 pretos e um vermelho. Então é basicamente dessa maneira que funciona. Esse algoritmo ele pode ser um pouco lento porque ele precisa fazer o cálculo, na implementação padrão dele, tem que fazer o cálculo desse ponto que eu estou aqui para todos os outros. E com isso fechamos essa primeira parte sobre o algoritmo KNN, que nós vimos o básico dele e o funcionamento genérico dele para você ter uma visão geral de como que a aprendizagem nesse tipo de algoritmo funciona. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando ainda com esse algoritmo. Até lá!